Fica aqui o nosso abraço fraterno a todos vocês, membros das mais variadas igrejas dessa cidade. Essa é a primeira vez que eu venho aqui. Eu tenho ido com frequência à cidade de Muriaé, tenho vários amigos lá. Em particular, o pastor Áquila Serra, da primeira igreja batista de Muriaé, tem feito um trabalho notável na região. Inclusive, todos os meses de novembro, já há 3 ou 4 anos, eles fazem um congresso lá muito bom. E esse ano eles vão fazer, inclusive, acho que no Sesc da cidade, que é ampliar o número de participantes. Vale a pena vocês ponderarem a possibilidade de participar, conferência Reverentes, né? Então, nosso abraço fraterno a todos vocês. Indo ao Rio de Janeiro, nos visita, estamos na Igreja Batista do Jardim Botânico, fica ali na Lagoa, na saída do Rebouças, na esquina, Jardim Botânico, Professor Saldanha, ali estamos, a igreja há 54 anos, naquela região do Rio de Janeiro. O desafio é grande, mas o Senhor tem nos abençoado. Estamos há 2 anos e meio lá apenas, né, fazendo um trabalho de revitalização. A igreja estava muito enfraquecida, está se fortalecendo a cada dia, e eu espero no futuro próximo voltar aqui e continuar dando bons testemunhos do que Deus tem feito ali, tá? Nosso abraço especial ao Bruno Fileto, o reformador do Norte Fluminense. Prazer, Bruno, obrigado por ter nos convidado, tá? Enfim, eu queria, antes de ler o texto, que será objeto da nossa reflexão, o tema já está aí que nós vamos tratar, sugerir a vocês 2 livros, né? Esse aqui é do Hermes Maia, é uma pessoa extraordinária, amigo querido, um homem de mente arguta, um homem de mente privilegiada, um erudito, e ao mesmo tempo um muito piedoso, com bom humor, escreve muito bem. Ele escreveu essa obra sobre providência, tempo, história e circunstância, é um tratado, escreve com desenvoltura, enfim, foi recentemente publicado, vale a pena você ler, e fica aqui o nosso encorajamento. Precisamos aprofundar o nosso entendimento sobre as doutrinas basilares da nossa fé, e providência é uma delas. Às vezes você encontra um crente falando de sorte, azar, não passa debaixo de escada, né? Bate na madeira, esse tipo de coisa. Não há casos, a providência governa todas as coisas. Nós cristãos cremos que o Deus que criou, sustenta e dirige todas as coisas. Essa doutrina é bíblica e ela foi sistematizada no decurso da história. E o Hermes Maia, pastor presbiteriano, brasileiro, então ele faz uma boa leitura sobre essa doutrina, está aqui o nosso encorajamento. Um outro livro é desse autor que tem sido uma bênção, né, no mundo inteiro. É uma dádiva de Deus para o nosso tempo, que é o Tim Keller, não é? Ele escreveu essa obra, A Fé na Era do Ceticismo, que alguns reputam hoje como um dos principais livros de apologética da atualidade. Ele é um pastor que aceitou o desafio de pastorear no coração de Nova York, secularizada, região que as pessoas diziam, olha, vai ser difícil você plantar uma igreja lá. O pessoal não quer saber de religião, enfim. Ele plantou uma igreja em 89, essa igreja cresceu substancialmente, de lá para cá já plantou mais de 200 igrejas, é um autor com milhões de livros vendidos, inclusive best-seller pelo New York Times, e esse livro os livros dele têm sido publicados pela Vida Nova, e esse aqui é extraordinário. Ele vai tratar de assuntos como, por exemplo, escravidão, né? A questão do problema do mal, enfim, temáticas que por vezes os cristãos são encurralados. Ele trabalha com muita desenvoltura, vale a pena a gente ler e ver o que a fé cristã tem para falar nessa era do ceticismo. Bem, eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no Antigo Testamento. Nós vamos ler o livro de 2 Samuel, capítulo 9. Segundo Samuel, capítulo 9. É um capítulo relativamente curto, com 13 versos. Faremos a leitura integral do texto. E a partir dessa passagem, nós vamos pensar sobre o tema Mefibosete e o triunfo da graça. Diz assim então a viva e eficaz palavra de Deus. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo.
Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos de todo o nosso coração por tua bondade para conosco. Reconhecemos que é um privilégio, um sábado à noite, de modo livre e voluntário e com toda a liberdade, nos reunirmos a fim de receber nutrição para a nossa fé por meio da sua palavra. Rogamos tua graça sobre nós, a iluminação do teu Santo Espírito, que é o guia e mestre da igreja. Que nós todos, Senhor, sejamos fortalecidos na fé e coloquemos a nossa confiança total e completamente em Jesus Cristo, teu Filho, nosso Redentor. Glorifica o teu nome, edifica a sua igreja, por Jesus, o ressurreto. Amém. Desde ontem nós estamos falando sobre as doutrinas da graça. E quem nos ouviu falar ontem à noite e hoje pela manhã, doutrina é uma coisa preciosa para nós. A nossa fé é proposicional. A fé tem um elemento subjetivo, que envolve consciência, o elemento do coração, você e Deus, mas a fé também é proposicional, ela estabelece-se na verdade. E nós temos a palavra de Deus, revelação suprema a nós. O perigo que nós incorremos é quando nós tratarmos doutrina, é pensar nessas coisas como algo árido. O propósito da doutrina é revelar mais e mais sobre a pessoa desse Deus bendito, Deus trino, e nos afeiçoar a Ele. E à medida que nos afeiçoamos a Deus, nos dispomos a conhecê-lo, amá-lo, servi-lo com todo o nosso coração. E algumas palavras que para nós são ricas, elas devem ser valorizadas a cada vez mais. E a palavra graça, doutrinas da graça, a palavra graça, ela é muito rica para nós. Não pode ser apenas uma palavra que preenche um sistema doutrinal. Se não fosse a graça de Deus, você não estaria aqui. Isso não é uma questão secundária, é uma questão central. Tudo que Deus faz para conosco, todos os atos de bondade de Deus para conosco, são atos baseados na sua graça. E graça é amor aos que não merecem. Somos todos, sem distinção, filhos de Adão, herdeiros da culpa e da condenação. A queda nos inabilitou por completo, jamais daríamos um passo na direção de Deus, porque o nosso coração é perverso, estávamos todos acostumados a fazer o mal,
E um dia a palavra do Evangelho, pelos meios mais variados que Deus usou para nos alcançar, tocou o nosso coração, o Espírito regenerou-nos através da sua palavra. Tudo isso, graça, do início ao fim. E hoje à noite eu queria sua atenção para a gente olhar para o Antigo Testamento, que por vezes é visto com maus olhos, como uma espécie de gnosticismo evangélico. O Deus do Antigo Testamento é mau, o Deus do Novo Testamento é bom. Esse tipo de leitura é pagão, gnóstico. Deus é o mesmo no Antigo e no Novo Testamento. Deus é o Deus de graça, do início ao fim das Escrituras Sagradas. E esse texto que nós lemos, para muitos biblicistas, inclusive para rabinos, que entenderam a dinâmica da ação divina no Antigo Testamento, essa é a narrativa, é o maior exemplo de graça no Antigo Testamento, para muitos estudiosos. E graça é o fio condutor da narrativa de 2 Samuel 9. E aqui você tem dois personagens. Eu queria sua atenção para entender isso, como introdução a essa cena da graça. De um lado você tem a figura de Mefibosete, figura obscura de nome quase impronunciável, Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. Seu pai e seu avô foram mortos no mesmo dia no campo de batalha, foram mortos pelos filisteus. E diante daquela tragédia, conhecendo o contexto político que era comum, os riscos a que uma criança, à época com 5 anos, estava sujeita, a criada, a ama, a mulher que cuidava dessa criança de 5 anos, numa tentativa desesperada de fugir com a criança, para que também não fosse alvo de uma violência, a criança cai, não sabemos as circunstâncias, os detalhes, mas ela cai e a partir de então fica aleijada, coxa de ambos os pés. Pois bem, essa é a figura de Mefibosete. Ele foge para o deserto, para um lugar chamado Lodebar, era o fim do mundo, no sul de Israel, fronteira com Edom, no deserto. Lá ele vive por mais de 20 anos, no ostracismo total. Esse é Mefibosete. Do outro lado dessa história, desse mosaico da graça, você tem o rei Davi, o monarca de Israel, um dos maiores homens que já existiu. É bem verdade que um homem de carne e osso, com trevas e luzes, com predicados, mas também com deficiências, mas foi de fato um grande homem. E Davi, nesse momento da narrativa, ele está no auge. Ele alcançou o que Spurgeon chamava de pícaros da glória. A paz no reino, ele ampliou as fronteiras, a prosperidade econômica, o país está bem do ponto de vista espiritual, inclusive, está tudo bem. E um belo dia, no seu coração, talvez assentado em um seu palácio, com um sentimento de nostalgia, Davi então ativa o baú das memórias e pergunta ao conselho do Estado, aos seus oficiais: há porventura alguém da casa de Jonatas, meu amigo, com quem Davi tinha uma relação muito estreita, muito próxima? Há alguém ainda, há um sobrevivente da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele? E então nós temos a seguinte informação: há alguém, e a resposta é: há uma pessoa. Ziba, que foi serviçal de Saul, talvez tenha essa informação. Chama Ziba. E então Ziba é levado à presença do rei Davi. E então Ziba diz: olha, há um homem, filho de Jonatas, ele vive no deserto, dá inclusive o endereço, dá o número de WhatsApp de Mefibosete, ele está lá. E Davi então manda os seus oficiais ir ao encontro de Mefibosete. Eles viajam, encontram Mefibosete, leva a presença de Davi. Quando Mefibosete chega tremendo, se ajoelha, com o rosto em terra, e Davi diz então: não temas, eu vou usar de bondade para com você. Tudo que era do teu avô, tudo que era do teu pai, passará a você, a tua casa, mas você mesmo vai comer a minha mesa, você vai morar no palácio. Esse cenário, quando sai do deserto
para viver agora no palácio. É uma história extraordinária. Quando eu leio essa história, eu me emociono porque não é sobre Mefibosete apenas, é sobre você, é sobre nós. Éramos, mutate mutandis, como disse alguém, estávamos todos nessa mesma condição. Nascemos como filho do rei, nascemos no palácio, mas por causa de uma queda, por causa de uma batalha, por causa de uma tragédia, vivemos como fugitivo no deserto. Lá estaríamos completamente arruinados, mas não por iniciativa nossa, mas pela providência, o rei tomou a iniciativa de ir ao nosso encontro e nos trazer para o palácio, nos colocar à sua mesa. E o que Davi faz com Mefibosete é um retrato 3x4 do que Deus faz com cada um de nós, por graça. E a história desse homem, nós podemos dizer que é o triunfo da graça sobre o desespero, sobre o pecado, sobre a tragédia. E aqui nós temos, eu diria o seguinte, uma espécie de mosaico com 3 cenas. Eu queria compartilhar com vocês, pensando nessa soberania da graça, nessa graça irresistível, nesse chamamento divino, nessa obra que a nossa mente é limitada para compreender, mas que é real em nossa própria vida. 3 cenas. A primeira, eu diria o seguinte: a graça procura o necessitado. A história da graça de Deus na vida de Mefibosete começa com uma pergunta. Repito, Agostinho dizia que nós devemos ler a Bíblia imaginando cenários. Tente imaginar, nós não estamos diante aqui de uma peça de ficção, estamos diante de uma narrativa, de um fato, de história. Davi está no palácio, repito, no momento áureo do seu reinado, está com seu conselho de estado, é uma monarquia, e então em algum momento, naqueles variados assuntos de estado, ele pergunta: olha, vocês sabem se existe alguém ainda da casa de Jonatas, para que eu use de bondade para com ele? E alguém diz: olha, Ziba, que foi servo de Saul, possivelmente deve saber, chama-o. E Ziba comparece à presença de Davi. Então Ziba dá informação, e esta graça está procurando o necessitado. Verso 1 diz assim: disse Davi: resta ainda porventura alguém? Essa é a pergunta de Davi. Mefibosete é adulto e segue vivendo, repito, no ostracismo, longe de Jerusalém. Davi sobe ao trono, Deus abençoa o seu reinado, ele prospera, expande o reino, tem um exército poderoso. Davi anda com Deus, e ele se lembra do pacto que havia feito com Jonatas, seu amigo, uma aliança. E ele então diz: olha, há alguém ainda para que eu possa dar de bondade? E a palavra bondade aqui é a palavra que pode ser interpretada, traduzida por misericórdia, graça. Nas relações humanas, a bondade pode ser merecida, mas a graça jamais. Tratar bem quem nos trata bem é humano. O mistério aqui é o seguinte: que a graça, por definição, ela tem que ser necessariamente bondade para com quem não merece. Davi não tinha moralmente, legalmente, nenhuma dívida para com aquele rapaz. No entanto, ele quer usar de graça, de bondade, de misericórdia. E a pergunta é: há alguém? Ao contrário do que a religião meritória propõe, ele não pergunta: há alguém que mereça? Há alguém qualificado? Há alguém sábio que eu possa usar nos assuntos do Estado? Há alguém forte para que sirva no exército do rei? Não, ele pergunta assim: há alguém? Não importa quem, há alguém? Essa é a pergunta da graça. E aí a resposta é interessante. Observe o pacto que Davi fez com Jonatas. 1 Samuel capítulo 20. Mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça-me Jonatas o Senhor o que a este aprouver, se não tu fizer saber, eu e não te deixarei embora, para que sigas em paz, e seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Essa é a frase de Jonatas para Davi. Se eu então ainda viver,
porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que eu não morra? O que é que Jonathan está entendendo aqui? Perceba, esse homem, que nós deveríamos estudar com mais propriedade, ele é alguém piedoso, é alguém que é para nós um exemplo de piedade e submissão aos desígnios de Deus. Tente imaginar, o pai dele é o rei, em ato contínuo ele é o primeiro da linha sucessória, mas o que é que ele percebe? Que a providência, a soberania divina já havia designado Davi como novo rei. Haveria uma mudança na dinastia, no governo de Israel. Ele não está pensando na sua casa, ele está pensando no reino. E ele sabe que Davi vai ser o novo rei. Ele diz: olha, eu sei que você tem sido leal, meu pai. Você é um homem de caráter. Você teve a oportunidade, inclusive, de matar o meu pai e não o fez. Você é leal a ele. Se meu pai tentar alguma coisa contra você, eu mesmo vou te informar. O Jonatas amava Davi. Agora, quando você ascender ao trono, quando você subir ao poder, você vai me matar? Porque era comum, na troca de dinastia, mata anterior, para que não houvesse possibilidade de subversão, de uma insurreição. E Davi então faz um pacto: eu vou usar de bondade para com você e para com teus descendentes. Mas Jonatas e Saul morrem no mesmo dia. Passados mais de 20 anos, Davi então ativa a sua memória e diz: será que existe alguém da casa de Jonas para que use de bondade? E aí então é a graça procurando alguém que possa ser alvo dessa bondade e dessa misericórdia. Isso é maravilhoso. Bem, vem a resposta. E a resposta é a resposta da religião. Vejam só. Ziba. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei. Agora observe a resposta. Ainda há um filho de Jonatas, vírgula, aleijado de ambos os pés. O que é que Ziba está dizendo nas entrelinhas aqui? Existe uma pessoa, mas não vale a pena. É um aleijado. E naquele contexto, uma deficiência física dessa natureza em um homem, sobretudo, não é apenas um problema físico. Há um estigma. Um deficiente é estigmatizado por estar debaixo de um juízo, de uma maldição. Aquele não foi um acidente, foi Deus castigando. Existe um filho de Jonatas, mas é aleijado de ambos os pés. Não vale a pena o rei se importar com alguém tão insignificante, um aleijado. Ziba trabalhou no governo de Saul, na administração. Diz o texto que ele era um homem de posses, porque tinha 20 servos em particular e 15 filhos. Mas era um homem de caráter duvidoso, era um homem que pensava nos números, nos negócios, apenas, nas coisas. E ele vai com aquela mentalidade de tentar persuadir Davi, dizer: olha, é uma pessoa, mas não merece atenção. Continua cuidando do teu reino, rei. Pois bem, e a pergunta amorosa, a pergunta da graça é a seguinte: e onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. A pergunta de Davi mostra interesse na pessoa de Mefibosete. Embora para Ziba fosse apenas um aleijado, para Davi é filho do seu melhor amigo. E Davi o amou, embora Mefibosete não amasse a Davi. Percebe como funciona aqui? Davi amou a Mefibosete, embora não fosse amado por ele, embora não fosse nem conhecido por ele. Isso é interessante. Isso aqui é um retrato da graça. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. A Escócia, ainda há pouco conversávamos hoje no almoço, ela foi celeiro de boa teologia, de boa obra missionária, a nação que é o berço do presbiterianismo, com John Knox e todos aqueles gigantes do século 16 e 17. E ali foram forjadas boas tradições da igreja, não apenas presbiterianas, mas de outras denominações. Uma dessas tradições era uma vez por ano fazer um culto nas montanhas. No verão, a igreja se reunia para fazer um culto ao ar livre.
uma espécie de culto de ação de graças, onde a comunidade estava toda reunida. E um belo dia, uma igreja está realizando um culto. O pastor está oficiando a celebração, conduzindo o culto, e ele olha e vê uma cena que o impactou. Ele vê entre as pessoas todas ali, duas lhe chamaram a atenção porque elas estavam ajoelhadas uma ao lado da outra. E quem eram aquelas pessoas? O magistrado civil, o juiz da cidade, crente, membro da igreja, e um ex-detento, um ex-presidiário, que passou um tempo na prisão por conta de um delito que cometeu e foi sentenciado à prisão por aquele juiz. E agora ambos são irmãos em Cristo na mesma igreja, orando e louvando a Deus no mesmo culto. Que cena! Tem de imaginar isso. E de repente o pastor fica emocionado, porque é uma cena interessante. Terminado o culto, o pastor procura o juiz e diz: olha, eu vi uma cena hoje que me emocionou, um sinal da graça. E o juiz começou a ouvi-lo. Um sinal da graça. Aquele homem, conhecido na comunidade pelos delitos que cometeu, justamente condenado, pagou sua pena, entregou sua vida a Cristo, hoje está aqui conosco. Realmente isso é graça de Deus, Deus salvando pecadores. E aí o juiz, o pastor concluiu sua fala e disse: pastor, posso dizer uma coisa? Concordo com o que o senhor acabou de dizer, realmente é graça de Deus. Um homem que, depois de ter cometido delitos, de ter pagado por seus erros, ter sido alcançado pela graça, agora está integrado à sociedade, integrado à vida da igreja, aqui conosco. Isso é graça. Mas o senhor não mencionou o meu caso. E talvez, pastor, a sua visão sobre a graça esteja limitada. Eu vou lhe contar um pouco da minha história. Eu sou neto de pastor e filho de pastor. Eu fui criado numa tradição cristã. Eu fui criado para ser um bom rapaz, estudioso, obediente, sempre na igreja, respeitoso. Sou respeitado na comunidade, sou juiz. E no fundo, eu sempre achei que eu era melhor do que os demais. Eu era melhor do que aquele homem que eu sentenciei. Eu estava cheio de justiça própria, porque no fundo, a graça de Deus é para homens como aquele, ou como aqueles nos presídios. Mas, quando eu entendi a lei de Deus, que veio ao meu coração e me feriu, e o coração da lei, qual é o coração da lei? O coração moral dos 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas nós não amamos nem a Deus nem ao próximo como a nós mesmos. Quando Deus feriu o meu coração e me mostrou que eu era tão pecador quanto aqueles homens, eu implorei: Senhor, tem misericórdia de mim. E a mesma graça que salvou aquele homem também me salvou. De modo que devemos louvar a Deus pelo que o Senhor está fazendo na vida dele, mas também na minha. Nós todos somos filhos da graça. Agora perceba, eu fui criado na ambiência da igreja. É possível que haja outros aqui assim. Quando nós somos criados na ambiência da igreja, com aquele estereótipo de bom crente que não pula, não fuma, não bebe, dá o dízimo, no fundo a gente acaba achando que a graça de Deus, essa graça transformadora, é para as prostitutas de Copacabana, é para os marginais do Comando Vermelho. Deixa eu lhe dizer uma coisa, repito o que o reverendo Andrew Moore disse certa vez com muita propriedade numa reunião de pastores na Inglaterra: se você está no fundo, no subterrâneo de uma mina, e o outro está no topo de uma montanha, não faz diferença, porque ambos estão distantes das estrelas. Você é desesperadamente necessitado da graça como qualquer outra pessoa, e esta graça bendita te procurou, porque há 2 tipos de perdição: aqueles que estão perdidos sem religião e aos que estão perdidos nos labirintos da religião. E por vezes nós evangélicos, nós herdeiros da reforma, transformamos o evangelho da graça na religião dominical, de vir à igreja no domingo, expurgar a nossa consciência dos pecados que vamos repetir na segunda-feira, e vivemos como se pudéssemos balancear nossos pecados com as nossas obras e tocando a vida, e quem sabe
Deus há de nos abençoar, porque seremos melhores amanhã do que fomos ontem. Mas deixa eu dizer uma coisa: tudo que Deus fizer em seu favor, bondosamente, não é porque você merece, é graça do início ao fim. Porque observe que Jesus faz quando Ele trabalha, por exemplo, os 10 mandamentos. O que é que a lei diz, meu filho? Ah, Senhor, a lei diz: não matarás, não assassinarás, para ser mais preciso. Ok. Em verdade eu vos digo que se alguém odiar alguém no seu coração, já matou. Alguém aqui já odiou alguém? Somos todos assassinos ou não? O que é que a lei diz? A lei diz: não adulterarás. Pois bem, eu vos digo, se alguém olhar para o cônjuge de outra pessoa com intenção impura, já é adúltero. Observe que Cristo tira da ação para a intenção, de modo que estamos todos nivelados por baixo. Não há ninguém que possa comparecer diante de Deus e falar: eu mereço, eu sou obediente ao Senhor, eu sou alguém que cumpriu a lei perfeitamente. De modo que a graça procura os mefibosetes, aqueles que não merecem, aqueles que estão nos desertos, aqueles que realmente precisam, embora não mereçam, o amor de Deus. Eugene Peterson diz o seguinte: a graça não procura feitos que mereçam amor. A graça opera em separado da resposta ou da capacidade do indivíduo. A graça é unilateral. Graça é Deus se dando em plena aceitação de alguém que não a merece. Jamais poderá adquiri-la, jamais poderá pagá-la. Nós precisamos recuperar o conceito bíblico de graça. Quando Ziba diz que ele está, Mefibosete está em Lodebar, a palavra Lodebar é uma palavra hebraica conjugada, lo, não, debar, pastagem, um lugar de não pastagem, uma tradução literal, ou seja, um lugar desértico, um lugar onde não se pode nem plantar, nem criar animal, é deserto, Lodebar. Nós todos vivíamos assim, meus irmãos, todos nós vivíamos assim, no deserto espiritual, longe de Deus, absolutamente empobrecidos existencialmente. Agora observe o que o texto vai dizer. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Isso é interessante. 20 anos vivendo no deserto, 20 anos vivendo na pobreza, 20 anos vivendo completamente afastado da graça de Deus. Qual é a aplicação aqui para nós? A aplicação é essa aqui. Posso passar para os slide? Quero que você repita comigo essa frase. Vamos repetir? A graça de Deus se manifesta em lugares mais inesperados e na vida de pessoas. Som, ótimo. A graça de Deus se manifesta nos lugares mais inesperados. Deixa eu lhe contar uma história. 11 de junho de 1988, portanto, final do século passado, né? O tempo está passando, voando. Na Europa tentou-se fazer um festival para celebrar o fim do apartheid na África do Sul. E então, no estádio de futebol, o maior estádio de Londres, foi reunido um grupo de músicos, artistas mais variados de vários lugares do mundo, para então celebrar o fim do apartheid. E por alguns motivos, uma das pessoas convidadas foi uma cantora de ópera chamada Jess Norman. E quando ela foi se apresentar, já tarde da noite, as pessoas começaram a vaiar, começaram a gritar, jogar água, e começaram a clamar, pedir, solicitar que voltasse para o palco a banda Guns N' Roses. Eles já estavam alucinados, droga, bebida. E aquela mulher se postou no palco, estádio lotado,
Ela começou a cantar a música que ainda há pouco o reverendo Waldson estava cantando aqui. Maravilhosa Graça. E quando aquela mulher começou a cantar Maravilhosa Graça, aquele burburinho começou a ser silenciado, e todos ouvindo, e o som tomando aquele estádio, e as memórias sendo ativadas, filhos de crentes, netos de pastores, toda aquela gente que havia abandonado a tradição, a fé cristã, gente em lágrimas, e naquele dia, muitas pessoas entregaram suas vidas a Cristo. A graça de Deus se manifestando em lugares inesperados. Ninguém poderia imaginar que o rei buscaria aquele leproso existencial no deserto. Agora olha para a sua história um pouquinho. Não importa se você estava literalmente na sarjeta, num banco de praça, numa situação de perceptível miséria, ou se estava sentado no banco de igreja como alguém moralmente respeitado, você estava, do ponto de vista espiritual, no deserto, e a graça de Deus foi lá e te alcançou. A graça de Deus procura o necessitado, se manifesta em lugares inesperados. É assim que a graça de Deus faz. Isaías, o profeta, falou sobre nós, gentios. Olha o que ele disse: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Isaías é chamado de profeta evangélico, o homem que mais falou sobre a graça de Deus, sobre o Messias, o Cristo. Nós fomos achados, estávamos mortos, recebemos vida, estávamos perdidos e fomos achados. Portanto, a primeira coisa que a graça faz é procurar o necessitado. A segunda, a graça encontra o necessitado. Verso 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. A graça procurou e a graça encontrou. É uma graça irresistível, soberana, que não pode ser frustrada. O homem, o ser humano, os filhos de Adão, podem resistir até algum momento, podem dizer um não inicial, mas serão capturados por essa graça poderosa, chamados eficazmente pelo Espírito Santo, que foi dado para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É triste e lamentável perceber, por exemplo, que para algumas igrejas, em alguns sistemas teológicos, o Espírito Santo tem menos força do que a nossa mãe. Porque quando a minha mãe dizia, passa aqui, eu passava. E é como se o Espírito Santo quisesse fazer uma obra e não pudesse, quisesse fazer algo e não pudesse. O Espírito de Deus, ninguém pode resisti-lo. Ele, pelo poder da palavra do Evangelho, transforma o coração do homem, traz cativo até a cruz de Cristo e completa a obra que começou. Ele foi dado a nós, enviado a este mundo, para aplicar a obra que Cristo conquistou naquela cruz. Pois bem, lá está Mefibosete, naquela terra de ninguém. Agora tente imaginar, mais uma vez, usando a imaginação. Ele está lá, em algum lugar de Lodebar, e de repente ele ouve o barulho. Não é o trem, não é o metrô, não são os carros, são os cavalos, com o estandarte do reino de Israel. Ele então percebe que está chegando gente diferente ali, e a tropa chega. Mefibosete, o rei está chamando você. Tente imaginar o coração dele. Qual era a prática comum? Matar todos da dinastia anterior. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vamos lá, e ele vai. Quando chega a presença de Davi, tente imaginar ele entrando no palácio, se arrastando, manco, aleijado de ambos os pés. E quando ele vê o rei Davi, tente imaginar a figura imponente de Davi, o rei, a autoridade suprema. Ele então se prostra com o rosto no chão e diz, quem sou eu para lembrar de mim? Eu sou como um cão. E o judeu, e ele é de uma tradição, ele é israelita, ele é um judeu, chamar a si mesmo de cão
é porque ele via a si mesmo como alguém absolutamente indigno. E aí o texto vai dizer: vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Agora, quando Davi vê a cena, e Davi é um homem inteligente, o olhar de Mefibosete, a maneira como ele caminhou, a maneira como ele se prostrou, Davi percebeu que ele estava com medo. E qual é a fala de Davi? Versos 6 a 7. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele diz: eis aqui o teu servo. Então disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Algumas coisas me chamam a atenção aqui. Primeiro, Davi o chama pelo nome. Ele tem nome, e Davi o chama pelo nome. Isso faz uma conexão, uma afeição é criada aqui. Mefibosete. E imediatamente ele diz: não temas, eu vou usar de bondade para com você. Vou restituir, devolver tudo que pertencia à sua família. E você? Você, Mefibosete, você vai comer pão à minha mesa. Isso é maravilhoso. Em outras palavras, sabe o que Davi está dizendo aqui? Meu amigo, você vai ter um lugar de honra. Vai se tornar membro da minha família. Membro da minha família. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico imaginando aquele rapaz de 25 anos de idade sendo integrado à família de Davi. Ele está no palácio e é posto uma mesa. Lembra aquelas casas de fazenda, aquelas mesas longas, 20 cadeiras ou mais? Fico imaginando que a mesa, na sala de jantar do reino de Davi, era uma mesa longa, muitos filhos. E aí, na hora da refeição, é tocada a sineta. Davi senta na ponta da mesa e começam a chegar os filhos: Aminon, Quileabe, Absalão, Adonias, Cefatias, Salomão, Elisama, Eliada. Os filhos começam a chegar para comer à mesa do rei. E de repente há um barulho. Barulho assim, ó. Toque, 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 toque. Mefibosete com as suas muletas, se arrastando, senta à mesa do rei. E quando ele está ali, como membro da família do rei, sentado à mesa, no lugar de honra, é possível que tenha passado na sua cabeça: eu não estou aqui porque mereço, eu estou aqui porque fui alvo de uma graça bendita e maravilhosa. Quando nos sentamos à mesa do Senhor, não é porque somos bons, é porque de uma maneira inexplicável Ele nos amou, foi lá no deserto, nos tirou daquela situação tenebrosa, nos colocou na mesa e disse: você agora vai sentar à minha mesa, como membro da minha família. Isso é maravilhoso, irmão, isso é a graça de Deus. Há um hino no cantor cristão, que nós usamos na tradição batista, o hino 37, talvez no hinário dos presbiterianos seja outro número, mas é um hino muito conhecido na inódia anglo-saxã. E esse hino chama-se Amor Glorioso. Eu aprendi na infância, e eu gosto muito da poesia, da letra desse hino, altamente teológico. Buscou-me com ternura Jesus, o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria, os anjos, sim, em harmonia. Segunda estrofe: ferido, abandonado, Jesus me socorreu. Agora veja aqui que coisa linda. E segredou-me, achei-te, de agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. E o refrão que Mefibosete cantava lá no palácio de Davi: oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, inaudita graça me mostrou. É assim que o crente tem que cantar quando está na mesa do seu Senhor. Inaudita graça me mostrou. Não é mérito, não é obra. Obras não salvam, oração não salva, contribuição não salva, frequentar a igreja não salva. É a graça de Deus em Cristo que nos tira de Lodebar e nos coloca no palácio como filhos do rei. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, louvado seja Deus. E por fim, a graça que procura é a graça que encontra, é também a graça que transforma o necessitado.
E a partir do verso 8 nós temos a narrativa, que eu quero ler pelo menos alguns trechos novamente. Quando Mefibosete ouve a fala de Davi, que vai usar de bondade, ele então diz assim: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Essa expressão, repito, sou como um cão morto, era uma expressão proverbial, uma expressão que significa reconhecimento de total miséria e indignidade. É a oração de um homem que está completamente desesperado, diz: olha, não há mérito em mim, eu sou como um cão morto. João Calvino, nas Institutas, usava essa expressão por vezes, quando clamava pela misericórdia divina. Somos todos assim, em nós mesmos, sem nenhuma esperança, em total miséria, dependendo totalmente, completamente da bondade de Deus para conosco. Agora vejam, nasceu como um príncipe, viveu como um pobre fugitivo. O Lloyd Jones, o grande pregador da capela de Westminster, viveu naquela região ali do país de Gales, onde havia muitos, e ainda há, muitos castelos, alguns em ruínas, muito antigos. Ele dizia que os castelos em ruínas comunicam uma mensagem interessante que tem conexão com o que Deus faz em nós, ou com o que éramos antes da queda. O que é que um castelo em ruínas aponta? Entre outras coisas, está em ruínas, mas ali já viveu um rei. O que é o homem sem Cristo? Um castelo em ruínas, destruído pelo pecado, em miséria. Este indivíduo que nasceu no palácio, caiu, ficou aleijado e foi viver no deserto, agora é restaurado, transformado e colocado à mesa do rei, no palácio do rei. Isso aqui é um arquétipo, um símbolo, um retrato da graça. Seu avô e seu pai morreram numa batalha, eles perderam tudo, mas agora, esse ferido, fugitivo, em desgraça, recebe tudo de volta. As terras, a herança do pai, a provisão, a fartura, a bênção de sentar-se à mesa do rei e, sobretudo, tratado como um filho do rei. Louvado seja o nome do Senhor. E o verso 13 termina a narrativa de uma maneira muito curiosa. Eu não sei como você terminaria essa narrativa de Mefibosete, mas eu acho estranho. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ponto final. Se eu estivesse escrevendo, eu terminaria a história assim. Final feliz. Morava em Jerusalém, comia na casa do rei. Mas o autor sagrado dá essa nota: ele era coxo de ambos os pés. Pergunta: por que ele inseriu isso aí? Eu disse ontem, salvo engano, que uma das maneiras mais eficazes de aprender a Bíblia é dialogar com o texto bíblico, fazer perguntas ao texto bíblico. E a pergunta que esse texto impõe é: por que essa informação no final da narrativa? Porque ele era coxo de ambos os pés. Sabe por quê, irmãos? Na minha leitura, o problema físico de Mefibosete deveria ser uma lembrança constante da graça. Mefibosete não tinha nada senão muletas, todavia recebeu a abundância do rei. Todas as vezes que ele andava no palácio, mancando de um lado para o outro, deveria se lembrar: eu estou nessa casa magnífica, desfrutando dos banquetes do rei, das benesses do rei, tão somente porque o soberano é gracioso. Me procurou, me encontrou e transformou a minha realidade. Sabe o que significa para nós hoje aqui? É que as nossas fraquezas, nossos pecados, nossas deficiências são lembretes. Você não é salvo porque é bom
nem porque é perfeito. Você não é nem bom nem perfeito. Você é salvo porque Cristo pagou por seus pecados naquela cruz e o fez soberanamente, graciosamente. Por melhor que seja a sua vida, por mais piedosa que seja, por mais íntegro que você seja, não é baseado nisto que você foi salvo. O Evangelho não é sobre o que nós fazemos para ser salvo. O Evangelho é sobre o que Cristo fez, de modo perfeito, definitivo e suficiente para a nossa salvação. Fé é confiar nele, somente nele, para a nossa salvação. Somos filhos da graça. Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para os seus. O nosso destino é glorioso. Estamos como peregrinos caminhando para a eternidade, onde estaremos para sempre com o bendito Rei. E tudo isso, e muito mais, por essa graça maravilhosa. Por essa graça maravilhosa. Quantos creem nisso, digam: Deus seja louvado. Deus seja louvado. Agora perceba, isso não muda completamente a nossa percepção do conceito de doutrina, de graça. Repito o que disse, quero reiterar aqui mais uma vez. Não é simplesmente um sistema teológico, não é simplesmente dominar expressões teológicas, não é simplesmente aprofundar entendimentos, não é simplesmente ampliar perspectivas, aprofundar leituras. Não, nós estamos falando de algo que tem um caráter fundamentalmente prático. O entendimento dessas doutrinas devem trazer para nós o que? Este senso de maravilha, de gratidão, de reverência, de piedade, de senso de dever. Gastar a nossa vida em favor do Evangelho, gastar a nossa vida em favor da expansão do reino de Deus, ver a igreja sendo edificada, ver pessoas que vivem em Lodebar, na miséria, sendo alcançadas por essa graça. A doutrina da eleição, as doutrinas da graça não devem arrefecer a prática evangelística e missional da igreja. Quantos perdidos nessa cidade, quantos na miséria nessa cidade. Isso não tem a ver com a condição socioeconômica. Eu estou trabalhando na zona sul do Rio de Janeiro, região nobre do Rio de Janeiro. Eu tenho dito aos irmãos: olha, o Evangelho é acultural, supracultural e atemporal. Em outras palavras, o mesmo Evangelho que foi pregado no século I, foi pregado no século X, há 2 séculos atrás, pregado hoje, será pregado até quando for possível. É o mesmo Evangelho. E é supracultural porque você pode pregar para a rainha da Inglaterra e pode pregar para o seu Zé da padaria. E às vezes nós pensamos com aquela mentalidade da religião meritória que quem precisa dessa mensagem é aquele que vive visivelmente, evidentemente no Lodebar. O pobre, o que está na sarjeta, o drogado, os que vivem nas mazelas sociais. Meu amigo, há muita gente em Lodebar morando numa cobertura de frente para o mar. Pobre, longe da mesa do rei. E nós somos os arautos da graça. Nós que fomos alcançados pelo Evangelho, devemos abrir a nossa boca e testemunhar de Cristo, do que o poder da graça pode fazer. Essa graça soberana que procura, que encontra, que transforma as nossas vidas. Agora sabe qual é o nosso problema? O problema da nossa geração? Que nós somos especialistas em muitas coisas. Somos especialistas em futebol, somos especialistas em carro, somos especialistas em política, somos especialistas em tecnologia, somos especialistas em tudo, e essas coisas têm o seu valor. Mas falamos sobre tudo, menos sobre o Evangelho, menos do Evangelho. Quem vai alcançar essa cidade para Cristo? Não são missionários que virão de longe para fazer isso aqui, somos nós que aqui vivemos. Você precisa falar da graça para as pessoas, dar testemunho do Evangelho, e a sua palavra, a palavra que você pronunciará, a exposição do Evangelho, o seu testemunho vai ser o instrumento que o Espírito Santo vai usar para infundir fé salvadora, para transformar a natureza do perdido. E aí, meus irmãos, aumentará substancialmente o número de discípulos, o número que no domingo, dia da ressurreição, se reunirá com outros irmãos para cantar maravilhosa graça. Eu estava perdido, ela me encontrou. A grande e belíssima música do John Newton. Meu desejo sincero, irmãos, é que o Senhor siga abençoando cada um de vocês,
as igrejas dessa cidade, em particular o presbitério, que nos fez esse convite, e oro sinceramente para que cada um aqui possa ampliar seu entendimento sobre as doutrinas da graça, mas sobretudo, se afeiçoar cada vez mais a Jesus Cristo. Ele morreu a nossa morte, Ele está vivo, Ele nos ama e quer ter cada vez mais um relacionamento pessoal conosco, cada vez mais profundo e relacional. Que o Senhor nos abençoe.